Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, podcast onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje é extremamente polêmico e atual. A gente vai discutir a série Adolescência, com dois convidados incríveis, especiais, que já tiveram aqui, pessoas assim que vai contribuir com a gente com bastante reflexão e crítica sobre o que a gente está vivendo. Avisando a quem ainda não assistiu a série que vai ter muitos spoilers, então se você não quiser assistir agora e assistir a série primeiro, a gente recomenda. Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica escolar, me segue no Instagram, @carmenluciagobelcoelho. Então vou apresentar nossos convidados, a Cristiana Batista, psicóloga, que já esteve aqui com a gente. Vou passar para você se apresentar. Raimundo Reis também, que é psicanalista, psicólogo psicanalista. Se apresenta, né, para falar todas as qualificações, porque senão eu falo tudo na frente e fico, de repente, deixando alguma coisa importante para ser falada, né? Então, passando a palavra a vocês, já agradecendo muitíssimo a disponibilidade de vocês para contribuir com todos os nossos ouvintes ou telespectadores, né, quem estiver no YouTube, para contribuir com todas essas reflexões que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, acho que vale a pena eu situar um pouquinho, falar do meu trabalho hoje. Eu coordeno o CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça. E esse centro a gente abriga várias práticas consensuais para a resolução dos conflitos humanos. E dentre essas práticas, justiça restaurativa, que eu acho que hoje eu vou abordar um pouquinho esse tema dentro da temática da série, que a série convida muito a gente. Acho que se tem algo que não é uma polêmica, é o quanto ela é impactante, né? Existem polêmicas no debate de culpabilização, de quem é a responsabilidade, mas é uma série assim, que por unanimidade é impactante. Eu acho que vale a pena eu dizer também que eu sou mãe de 4 filhos, porque eu atravessei também um período de adolescência de 3 rapazes, né? Expostos, e minha filha também expostas a essas redes sociais, e pude viver na pele como essas questões atravessam o nosso cotidiano e nos desafiam como pais hoje em dia. É isso aí, Raimundo. Bom, antes de te agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com você e Cristiana. Eu não tenho um trabalho direto com a adolescência, mas estou aqui como psicanalista e homem preocupado com o que está acontecendo no mundo. Essa série me tocou, traz problemas que... o problema central me preocupa muito, mas ele ainda se associa a outras questões graves que eu vejo acontecer hoje no mundo, não só no Brasil. E me interessei e não podia deixar de aceitar esse convite tão legal. Então, vamos começar pensando aqui, a gente estava até falando antes, né, por onde a gente começa, né, o que a gente vai abordar primeiro. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente podia falar é, bom, o que tocou mais nas cenas da série e qual o que você conclui, né, que conclusões a gente começa a ter a partir do que a gente viu, só para a gente começar, porque a gente vai falar de muitas coisas. Eu, por exemplo, fiquei muito impactada quando eu vi a realidade por trás de toda aquela história, né? E uma realidade invisibilizada e não sei se necessariamente negligenciada, mas desconhecida pelo mundo adulto, né? E que impacto que isso tem e quanto a gente está vivendo num mundo com incitação à violência pelas vias da internet, né? Da tecnologia. Eu não sei o que vocês acham, assim, o que tocou vocês, o que vocês gostariam de falar para a gente começar a discutir, né? O que me chamou a atenção foi mostrar para a gente, não importa se a gente mora numa cidade de 200 mil habitantes, numa cidade pequenininha de 50 mil habitantes, que existe uma realidade global aí através da internet, influenciando, formando crenças, transmitindo valores que muitas vezes são valores totalmente díspares aos valores que a gente quer transmitir. Então, como é importante trazer isso para a nossa consciência, que os jovens, as crianças e os jovens estão escutando outras
vozes e não de pessoas físicas, e que a gente precisa estar atento para isso e procurar da melhor maneira possível regular, participar, abrir um canal de diálogo. A palavra controle, eu nem sei se cabe, porque não vejo como algo controlável 100%. A gente vai manejar isso. Outra coisa que me impactou muito, que eu acho que a série é muito boa em mostrar, que um crime, ele não é simplesmente uma afronta a uma legislação. Um crime, ele machuca várias relações. Além de aniquilar, no caso da série foi um homicídio, aniquilar a vida de uma pessoa, que deixa literalmente de existir, ele também provoca ondas de sofrimento em várias relações humanas, inclusive aquelas da família de quem cometeu o ato. Isso é uma coisa que falaram, né? Que eu também acho que foi interessante a gente discutir. Se fala muito, coitada da família da pessoa que morreu. Claro, a gente fica penalizado, mas a gente nunca pensa, coitada daquela família da pessoa que cometeu o crime, né? Porque ela fica marcada, né? O que é particularmente tocante na série, são vários momentos, mas eu estava comentando com vocês agora um pouco antes, o momento em que o pai é confrontado com um vídeo mostrando o filho matando a menina. Né? Esse momento, o pai estava seguro, porque o menino dele é um bom menino. Inclusive é mostrado, a série te dá a impressão de que ele é um bom menino, porém matou a menina. E a série me impressiona e me assusta, me faz perguntar sobre se eu estou com um sentimento de impotência diante do que está acontecendo, porque a gente vê que a história vem numa maré. E a gente não dá para nadar contra a maré. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode dizer assim, deixa ir para onde for. Por um lado, eu vejo assim, movimentos fortes e que me preocupam no mundo de um retorno a uma felicidade que existia antes e que foi perdida. Quando haviam chefes de família másculos e poderosos que submetiam suas esposas, e aí, então, as crianças cresciam bem estruturadas. Quer dizer, por um lado, é uma tentativa de, olha, voltar a um tempo, como se esse tempo fosse tão bom, e como se a gente pudesse voltar a esse possível, tempo. Né? Então, agora, por outro lado, se eu também pensar assim, eu fico me perguntando, então eu paro e não tenho nada a fazer para essa maré, contra essa maré, devo me deixar levar? Não, a gente tem que fazer alguma coisa, já que a gente não compactua com essas questões que aparecem, que esse filme traz para a gente, né? Que acho que a gente nem nomeou muito, mas acho que essa incitação à violência, esse ódio às mulheres fomentado por certos grupos, como questões centrais, né? Não sei o que seja. E o machismo, que eu acho que, assim, essa coisa do macho alfa, né? Que ele precisa ressuscitar. Existem coaches de como tratar mulheres. Eles estão ficando famosos. E, assim, isso me assustou muito porque eu não sabia disso. Sinceramente, eu não sabia que existia um movimento tão pesado contra as mulheres. A gente fez um episódio, que foi o anterior, falando sobre o empoderamento da mulher, o lugar da mulher no mundo, enfim. E eu acho que justamente esse avanço no lugar, para um outro lugar, né, de um lugar mais confortável, um lugar de mais equidade, é que está gerando não só isso, né, gente, porque se eu for falar que é só isso, é pouco, mas é uma das coisas que faz as pessoas acharem que é isso mesmo, o lugar da mulher é na cozinha, no tanque, né? E eu tô vendo isso que você fala, né, desse retorno ao mundo perdido, né, um mundo onde os machos eram poderosos e as mulheres submissas, como sendo um mundo perfeito. O problema é que eu acho que para se conquistar esse mundo a gente tem que destruir as mulheres, né? Eu acho que é uma coisa que está muito por aí. Você trouxe, né, Cristiano, uma estatística de quantas pessoas aqui no Brasil são incel, não sei exatamente como é que... Não, eu estava comentando que no ano passado foram 1.450 mulheres assassinadas no Brasil. Né? E o que representa essa percepção de que precisamos avançar no retrocesso, que não tem como retroceder, né? As mulheres já assumiram suas posições, elas já construíram outros processos de subjetivação mesmo, de identidade para além da mãe e da esposa,
E seria um grande retrocesso. E é preciso criar espaços para essas múltiplas identidades, seja das mulheres e seja dos homens também, porque esse lugar do homem é um lugar muito ruim também, e a gente fala pouco disso. O lugar do provedor é um lugar de grande responsabilidade, de grande tensão. Existe um preço que se paga por esse estereótipo. Também, né, do núcleo familiar, porque quem tem que fazer isso é a mulher. E eu acho que a série ela é muito interessante porque ela, ao mesmo tempo que traz fenômenos globais que atravessam essa juventude, traz a biografia daquele menino, né? Um menino mais franzino, que não se identifica com aquele pai forte, másculo, que teve uma infância difícil com o pai dele. E esse menino está procurando o lugar dele no mundo. Ele está procurando, como todo adolescente, um processo de identificação. Né? E esse processo de identificação na adolescência, ele culmina com, não uma ruptura, mas um certo distanciamento dessas figuras parentais. Isso é absolutamente natural da fase do desenvolvimento, e com uma necessidade muito grande de pertencimento e aceitação. Então, essa necessidade é tão pulsante que eles são capazes de atravessar coisas inimagináveis para os pais. Porque também pertencer significa eu sou alguém me vê e eu tenho valor. Então, o valor que era antes obtido por uma aprovação parental não tem mais tanto, né? Aquela coisa gostosa da criança que fala, pai, olha o desenho que eu fiz. Pai, ai, tá lindo. O adolescente não faz isso, é um mico, né? Ele não quer nem chegar perto da escola com o pai. Mas esse movimento de olha o que eu fiz, ele vai para os pares. E aí, quem são os pares? Na nossa vida aqui, real, no nosso universo real, a gente tem uma responsabilidade grande de saber quem são os pares dos nossos filhos, né? Como é que está isso? Eu lembro que eu fui a um congresso na UERJ, que veio uma pesquisadora portuguesa de habilidades sociais, e ela falava assim, olha, vamos cuidar desses núcleos de pertencimento do adolescente, vamos observar, você não precisa educar seu filho para o preconceito, para manter a distância daquele. Não tem problema seu filho cumprimentar, conviver com essa diversidade toda, inclusive de valores, mas tem problema quando começa a ser o melhor amigo. Né? Isso a gente está falando do mundo real. O melhor amigo, aquele que leva para casa, aquele que vai fazer uma viagem. Se o melhor amigo está numa situação muito mais vulnerável de transgressão, seu filho vai estar em risco, sim. Não significa que ele não vá falar. E o filme mostra, a série mostra que na rede a gente não tem esse parâmetro, que a gente tenta, como pai e mãe na vida do dia a dia, ter alguma participação dessa nossa responsabilidade parental, e que no mundo das redes isso está sendo zero. E o desconhecimento... E não tem como continuar assim. E o desconhecimento de que isso realmente é um grande risco. É como se você pegar uma criança, um adolescente, botar lá em São Paulo e falar, anda aí. Você vai andar por lugares que são perigosos, outros que não são, mas ele não sabe. Ele não sabe. Você não vai fazer isso com o filho, mas você está fazendo de uma certa forma quando você joga e deixa lá, tá em casa, tá seguro, tá tranquilo, né? Você falou dessa questão do adolescente. Ele precisa, né? A criança, quando ela briga com a outra, e fala, isso aqui é verde. Ela fala, não é azul, é verde. Quem disse? Minha mãe falou, tá falado. E agora na adolescência, minha mãe falou, é idiota, né? Ela não devia ter falado nada. Essa ponte entre a saída dos pais e a entrada para o mundo adulto, ela é feita pelos amigos, né? Por esse processo todo de identificação, que é muito grupal. E você vê, quando a gente está falando de rede, não é um grupo, né? É uma comunidade gigante. Eu não estou me identificado com o meu amigo que é fortão, que briga, ou com que, sei lá, pega todo mundo. Eu estou identificado com uma comunidade gigante que está me dizendo, olha só, mulher não presta, se você puder, machuca. Se você puder, bate, se você puder, mata. Bom, e a gente acho que não pode esquecer que acho que existem os casos em que os pais concordam com isso. Né? Existem os casos em que os pais não estão sabendo porque estão preocupados, porque a vida atual, por uma série de circunstâncias, acaba levando eles a negligenciar esse contato, esse entendimento de como é que os filhos estão pensando, com quem que eles estão. Né? Existe isso, mas existem esses pais que estão de acordo com esse tipo de proposta,
de relação entre o homem e a mulher. Né? Então, e como é que a gente faz? Pensei em várias coisas enquanto vocês estavam falando. Como é que a gente faz se na adolescência é justamente um momento, eu acho que eu entendi um pouco isso do que vocês disseram, em que os adolescentes eles precisam de guardar certos segredos. A gente não pode querer que o adolescente nos conte tudo. Ah, eu sou seu amigo. Não, eu sou seu pai. E isso é diferente. Não é tão horizontal, Não né? é tão horizontal. Então eu tenho que respeitar que tem certas coisas que até para ele poder se afastar, não ser mais aquela criança que sempre queria estar comigo e agora vai entrar num processo que muitas vezes a última coisa que ele vai querer é fazer uma viagem comigo, por exemplo, com a mãe. Né? Então, assim, eles precisam ter um espaço de segredo e hoje a internet proporcionou um espaço de segredo absurdo. Né? Que eu acho que não existia antes, porque é muito mais difícil, eu entendo, para os pais hoje controlarem isso que a net está oferecendo, que a rede está oferecendo, me parece. É um segredo do diário, né? Que escrevia e escondia, um segredo da expressão da pessoa. É um segredo de transitar num universo onde crenças muito sérias e perigosas estão sendo cultuadas e cultivadas e aliciando comunidades. Mas é interessante que isso não parece que é uma coisa que vem assim, né? A gente estava falando sobre isso. Isso tem algumas direções, né? E algumas influências maiores. Eu acho que muito isso de você ter esse retorno a uma família, né, tradicional, que olha as mulheres com machismo, né, e as mulheres também, não é um olhar só do homem, né, é um olhar deles, e que sim, muitas vezes as mulheres eram submetidas, violentadas ou agredidas, e que quantos pais levam para ver filme pornô, para ser um homem, entendeu? Isso é um tipo de violência também. Então, assim, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente está fazendo, né, o que você disse, é um retrocesso que não retrocede, mas é uma insistência, uma teimosia, e eu quero que seja desse jeito. E vamos fazer de conta, ou seja, negar que a coisa que está acontecendo não está acontecendo, e o que eu acho que é certo homem é homem, mulher é mulher, a mulher é submissa ao homem, pronto, acabou. Violência é uma boa ideia. Eu vou me proteger com arma, tipo isso. É porque, rapidinho, assim, família é muito bom, mas dá trabalho de fazer. Então, se você faz aquela família só para aparecer na foto, a família passa a ser um negócio que não é legal. Esse que eu acho que eu vejo como um conflito, uma contradição, porque quem é contra a família aí? Ninguém. Não é tão comum, se eu sou contra a família. Não é bem assim. É que as famílias, às vezes, se estruturam de uma maneira que negam suas contradições, negam o processo dialético de construção cotidiana, permanente, de um ambiente familiar legal. Né? E aí a coisa começa a ficar super mórbida, os filhos começam a querer se afastar, fazer uma coisa diferente, e aí vão dizer que isso está acontecendo por causa do outro. Que está querendo destruir aquele paraíso familiar. Ora, bolas, a hipocrisia não aparece só aí na constituição de uma família. Você pode fazer várias coisas que todos aprovam só para os outros aprovarem, e na sua vida íntima você ser totalmente avesso a essas coisas que você está dizendo para os outros fazerem. Todos nós conhecemos isso. Então o problema não é a família, o problema é quando a família se constitui de um jeito hipócrita, só para os outros verem e pensarem que está todo mundo feliz e legal. Não sei se... Agora, uma coisa, eu queria fazer uma pergunta assim, eu tenho visto, quem são as pessoas, as famílias que hoje ainda almoçam juntas, ou jantam juntas, ou tomam café da manhã juntas, que convivem? Porque eu acho que, obviamente que tem, mas eu acho que assim, é um isolamento até das pessoas que estão convivendo, assim, é como se todo mundo estivesse no seu mundinho. Não é só criança que fica no celular, nem adolescente, né, que fica nas redes. Os adultos ficam também. E eu vejo, às vezes eu vou em alguns lugares e vejo família, cada um com seu celularzinho,
né? E sem convívio. O convívio eu acho que faz toda a diferença, porque eu vejo como você é, eu vejo como você fala, o que que você pensa, eu concordo, eu discordo, eu me alinho a isso, eu sigo o seu exemplo, né? Enfim, sei lá. Porque o processo de educar e criar filhos, ele é contínuo. É um projeto gigante, é um projeto que dura muitos anos, né? Com cada etapa, com um desafio. E é muito importante a questão do modelo. Então, alguns pais falam, nossa, vi a série, tenho filho adolescente, como é que eu faço para controlar o uso do celular do meu filho? Comece controlando o seu. Comece fazendo acordos na hora de um almoço, por exemplo, do celular não estar à altura das mãos de ninguém. Isso é recomendação até da OMS. Fora. Cuide para o início desse presente que é tão almejado hoje. Ah, quer um telefone, ganhou um telefone dessa marca, daquela. Postergue o máximo que você conseguir, né? Às vezes é mais fácil exercer essa responsabilidade parental quando a gente tem companhia, quando a gente tem um Estado que também regula isso. A gente teve agora a legislação proibindo o uso de celular nas escolas. Isso ajuda os pais. Que alívio. Quando a gente tem a Austrália, por exemplo, que determinou rede social só para 16 anos, os pais, a maioria, respiram aliviados, porque tem companhia. É muito difícil na adolescência lidar. É só você é o chato. E aí tem um grupo do WhatsApp, poxa, eu preciso desse grupo para saber o que a galera vai fazer. Ah, mas a gente tem que combinar a hora de jogar juntos, porque é preciso olhar também, inclusive, a hora do jogo, né? O Discord, que são outros mecanismos de entrarem em comunidades. O Discord eu acho que é das plataformas mais complicadas aí, né, que a gente está sabendo, né? Dali a gente vê coisas bem complicadas, bem difíceis, né? Eu fiquei sabendo disso há muito tempo já, mas eu acho que teve um acerramento, quer dizer, um aprofundamento de tudo isso com a pandemia, né? Porque a pandemia jogou todo mundo nos celulares, todo mundo sabia, não sabia usar, teve que usar. Mas eu acho que assim, o que me incomoda nisso tudo que a gente está falando e que ficou muito estranho para mim. Eu falei, gente, eu não sabia que tinha Red Pill, que tinha Incel, né? Esse movimento todo de misoginia. A gente até vê, mas eu nunca vi isso, assim, ser falado tão explicitamente e ser tão grande. E não ser no Reino Unido, né, gente? Vamos combinar, aqui também tem. Aqui também tem gente desesperada para ficar, que bate nas famílias, nos avós. Tem a história que eu sei, porque vai jogar no celular, quer jogar. Então, assim, como está desregulada essa sociedade no sentido de dar contorno e dar limite. Porque, assim, se você também não tiver uma regulamentação desses aplicativos, dessas redes, muito pouco você vai poder fazer, né? Porque se eles não filtram... Eu achei engraçado, Carmen, acho que foi você que me mandou um material em que a pessoa que estava falando estava dizendo assim, hoje a internet funciona assim, como se, por exemplo, chega uma criança de 11 anos, senta num bar, né? E pede uma cerveja. Aí o garçom vai dizer o que? Não, você não pode, porque você não tem 18 anos. Aí a criança vira para o garçom e diz assim, tenho sim. Aí o garçom vai lá e traz a cerveja. Quer dizer, assim que ela está dizendo, é assim que funciona a internet. Não basta você dizer que tem 18 anos, que você pode entrar em qualquer espaço, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. É difícil competir com isso, né? Com o potencial de satisfação que isso traz, né? Que a gente vê no que vocês estão falando, o pessoal com o celular o tempo todo. E, claro, é muito mais eficaz do que qualquer bom conselho você parar de usar o seu celular da maneira que você não quer que seu filho use, né? E isso é uma coisa, justamente, isso não vale só para o uso do celular, né, Cristiana? Vale para, assim, olha, não adianta você dizer para o filho, olha, coma direito e você não comer, né? Não use drogas e você... Encontra um lazer saudável e o lazer da família se restringe a beber. Exatamente. Se restringe, a única forma de lazer é aquele comportamento restrito do bebê. Se não tiver bebida, não está legal. Então, esse papel importante do modelo. Mas eu deixo beber lá em casa porque tem 15 anos, mas tudo bem, porque está bebendo perto de mim. Uma coisa que eu achei interessante na série é que o ato em si do homicídio, ele é o resultado de muitas coisas que vão acontecendo antes, né, que a gente vai se questionando e trazendo uma questão da vulnerabilidade de todos os pais. A gente tem uma das premissas que geram violência no mundo é a gente criar essa desigualdade entre o eu e o outro.
Não, comigo não acontece. Com você pode acontecer. Não, com meu filho, o quê? Cara, Meu filho? Não, não, e se tiver e se a acontecendo, escola também não me chamar, acontece. é um problema lá da escola, porque aqui em casa a gente não tem isso. E a Nossa, série vai compensa. apontar para uma vulnerabilidade que todos nós pais, quando nos tornamos pais e mães, estamos vulneráveis da ação dos outros sobre os nossos filhos e também da ação dos nossos filhos sobre os outros. E isso dá consequência e a gente precisa ser responsabilizado e ter uma postura de muita consciência. Então, eu convido para essa reflexão também. Quando a escola chamar, escute. Antes de defender o teu filho, antes de dizer não fez nada, escute. Escute, procure saber, procure se colocar no lugar do outro, da outra criança. É claro que você vai ser uma figura de apoio para o teu filho sempre. Né? Muitas pessoas falam apoio incondicional, sim, apoio incondicional, mas apoio incondicional não significa compactuar com o erro, com o dano, com a questão antiética. E aí tem uma cena na série bonita, que é quando o pai vê o vídeo e que o real se impõe, não tem como, aconteceu, e uma dualidade entre vontade que ele agrida aquele menino e ao mesmo tempo vem um abraço, como isso vem muitas emoções na gente, que parece que a gente sente um pouco, e agora o que eu faço? Já foi, não tem como voltar, já foi, como é que eu lido isso de uma postura assim, de responsabilizar, sem passar a mão na cabeça e apoiando. Esse é um convite que a justiça restaurativa faz. Vamos olhar para as consequências dos nossos comportamentos e que os comportamentos que geram dano, geram obrigações, seja na gente, nos nossos filhos, de reparação do dano. No caso da série, era um dano irreparável, né? Irreparável. Mas antes disso, desde pequeno, é preciso trabalhar com a responsabilização. Mas isso talvez nos fale também de um mundo que a gente está vivendo, de uma lógica do pai amigo que não pode traumatizar e de uma horizontalidade que ela não é real também, porque você é o adulto, você que tem, né, o lugar de fala em muitas situações e você é o responsável muitas vezes pelo seu filho. Interessante nessa série, nessa parte que você está falando que ele entende, eu vejo muitas vezes a reação dos pais. Enquanto o filho fala não, eu não fiz, ele não fez. Quando ele vê, quando materializa, ele fala, caramba, ele fez mesmo. O que eu faço com isso? E muitas vezes, numa escala menor, quando uma situação dessa acontece, você fala para o pai, ele diz assim, mesmo você provando, a pessoa diz, não fez. Então, assim, meu filho não erra, eu não erro, tá tudo certo, ele é um menino ótimo, ou é uma menina ótima. E aí, assim, eu sinceramente, eu me sinto bastante impotente, porque o que eu vou dizer para uma pessoa que me diz que o errado tá certo? E que eu faria uma pergunta. Faz a pergunta. Para essa pessoa, quais as consequências dessa sua reação para o seu filho a médio e longo prazo? Você já parou para pensar nisso? É uma boa pergunta. Porque Agora, eu queria fazer um breve parênteses aí sobre o que você falou, porque você sabe que nessa cena eu fiquei tocado assim, porque talvez pela idade, ele dizia assim, eu não fiz nada errado. Não, eu não fiz. Sabe que eu acho que ele estava meio que na dúvida se ele tinha feito ou se ele não tinha feito. Eu acho que nem ele sabia, por isso que talvez a gente precise, já que as tradições hoje não são como antigamente, eu acho que isso é um pouco movimento da ciência, que é cética, ela vai se perguntando, não, mas é isso, você fotografou, registrou, é isso mesmo e tal. Isso, quando toma o corpo social, isso vai gerando a possibilidade das pessoas se perguntarem sobre velhas tradições que talvez não funcionem mais. Embora as tradições mudem por elas mesmas, não precisavam da ciência, mas a ciência ela tem um pouco essa pegada. Né? Não, olha só, lugar de mulher na cozinha, quem disse? Né? Tá provado, não tá? Então as pessoas ficam, por um lado, mais soltas, né? Porque as tradições antes elas davam uma coisa, você entrava um pouco já nesse, né? Então, como é que a gente faz? A gente volta atrás e tenta fixar, aí vai ter que usar a força, porque já passou aquilo. Está querendo voltar, não volta. Então vai ficar violento. Vai ficar violento, arrisca querer bater, dizer que quem não faz assim é bandido. Aí começa esse negócio.
Quem não pensa como eu? Desculpa, só concluir, é que essa história do jovem que está numa idade, hoje em dia, que não sabe direito as coisas, você precisa acompanhar um pouco. O jovem que está ali crescendo sem querer colocar as coisas na cabeça dele, escutando, perguntando para escutar como é que ele está vendo o mundo. Né? Desculpa. Orientando. Não, eu estou concordando com você. Eu acho porque às vezes você olha e vê um garotão, um galalau, uma moça, né? E você pensa, não, agora já, né? Mas pensa já mesmo. consegue se virar. Não, já está grande. E é uma fase que requer maior acompanhamento. Um acompanhamento, mas não é acompanhamento, é um acompanhamento vigilante, mas não no sentido de uma vigilância policialesca, mas é um olhar atento e um espaço para ter o filho do jeito que o filho é e criar espaço para aceitar esse filho para além do filho idealizado e poder acolher e manter um diálogo aberto. É isso que a gente vê um pouco na última parte, né? Onde eles começam a pensar o que houve. O que eu fiz, onde eu errei, e que o pai reflete. Eu tive um pai muito autoritário que me batia muito. Eu escolhi não bater. E será que essa foi a minha falha? Uhum. E aí, quando os pais de uma geração que apanhou muito escolhem não bater não é igual ser permissivo. Uhum. Eu acho que falta, quando a gente vai ter debate, o não à palmada, o não a isso, o não aquilo, é importante, mas o sim é para quê? Quais são as ferramentas de educação que tem disponíveis para mim, para eu não ter que usar o chinelo? E aí se caiu muito numa permissividade, nessa horizontalidade de relações que misturam muito os lugares na família. Tem um lugar de pai, de mãe, e esse lugar precisa ter respeito, ser respeitado. Mas a gente fala da autoridade, que não é o autoritarismo. Estou me lembrando agora de uma situação de uma família, e já tem um tempão, que a mãe falando, meu filho não dorme, porque ele fica na internet o tempo todo. E aí eu falei assim, pô, tira o celular dele. Não, mas eu tenho medo dele fazer uma besteira. Tipo assim, você tem medo dele se matar? Ela falou assim, tem. Olha só. Sim. O medo do que eu faço é tão perigoso que eu posso destruir uma pessoa só porque eu disse não para ele. Sim. E eu falei assim, bom, se você se matar por isso, pode se matar porque você falou bom dia para ele, porque por qualquer coisa, então. E esse por qualquer coisa é que eu acho que também tá muito nessa série do tipo, ele matou por um motivo fútil. Ele tava com muita raiva, né? E ele tinha sido um motivo fútil no sentido assim, né? Eu fiquei pau da vida, sofri bullying, eu não procurei ajuda, não conversei com ninguém. E você é chata, você me implica comigo, você debocha de mim, vou matar. É melhor que você não exista. E aí, como eu posso deletar, né, nas redes, eu transcendo e deleto na faca. No Reino Unido parece que teve um levantamento, agora eu não estou me lembrando certinho, da quantidade de crimes, acho que foi de 2023, assim, eu não me lembro do número exato, mas assim, de mais de mais de 10 mil crimes que envolvendo faca. Lá. Né? Então, assim, porque faca eu acho que é uma coisa assim que, né, bem destrutivo, né, bem violento, né? Não que os outros não sejam, mas pelo menos... Eu acho que tem uma questão específica também de ser um país que regula muito a compra de armas, diferentemente dos Estados Unidos, que tem toda uma facilidade, aí a gente tem os massacres, né? Como lá não tem essa facilidade do acesso, e ainda bem aí vai para a faca, né? E a questão é por que é preciso estar com algum instrumento que aniquile o outro. E voltando para a questão da família, escutar o filho não significa que o filho vai decidir. Eu vejo as pessoas confundindo muito isso. Participar da construção de um consenso sobre algum acordo em família, que é muito importante, conversar. Nem tudo vai ser acordado em termos de consenso. Tem questões que os pais vão decidir e tudo bem. E os filhos vão se frustrar e tudo bem também. Pois é, até essa parte é importante, né? Tudo bem também. E tem uma geração de pais que não tolera que os filhos sofram. Não querem ser eles um motivo do choro. Né? Não, eu quero meu filho. O que você quer para o seu filho? Feliz. Feliz. O que é um filho feliz? Né? O que parece um pouco um contraponto ao que seria o pai autoritário, né? Que dá ordens vazias, né? Porque aquilo não está entrando no filho. Se estiver entrando, entra de uma maneira super
conflituosa e não toca no problema, ou não percebe que essas coisas não se conseguem à força. Né? Os adolescentes estão aí, eles vão seguir o caminho deles, não adianta você querer corrigir, levar, você tem que ir entrar, como a Cristiana está chamando a atenção, num processo que é dia a dia. Né? Dá trabalho, é uma posição muito mais difícil. Essas duas posições extremas aí me parecem posições mais simples, mais simplistas, aliás. Simples não, mas simplistas, né? Ou você não diz o não e aí você não se aborrece com o seu filho, ele aparentemente não se aborrece, ou você enuncia palavras que você nunca parou para pensar o que elas querem dizer e você nem quer, porque está apavorado. É aquele pai rígido, né? Que hoje em dia é elogiado até publicamente em comícios. Precisamos de homens másculos e fortes nos governando, como se eles não viessem já nos governando há muitos anos, e a gente não tivesse nessa confusão de anos. também por causa deles. Né? Não, isso é super, super importante para a gente pensar, né? De que homens a gente está falando, né? De que mulheres a gente está falando. Né? De que famílias a gente está falando. Eu acho que a gente está dentro de um lugar onde a gente fica perplexo, porque, oi, o que aconteceu aqui? Onde é que está aquela evolução, os avanços que tiveram no reconhecimento dos direitos das minorias, né? No respeito às diferentes etnias, às diferentes sexualidades? Isso parece que é um assinte. E esse assinte, eu acho que também gera esses movimentos. Só que eu acho que é o mais incrível, que os movimentos, eles são muito grandes. Esse tal do... Agora lembrei do nome dele, Andrew Tate, que é o cara que muito, muito reverenciado, ele só incita a violência. E os caras admiram. E se bater, tipo, que tem uma parte no filme, né, que o vendedor fala com o pai, né? A gente admira porque teve coragem. Então, assim, é como se eles virassem um pouco heróis. Isso até está sendo discutido. Tem uma juíza no Rio que fala muito sobre isso. Você olha para o cara que faz esses crimes horrorosos. Cavalieri, que está fazendo um projeto muito interessante muito chamado Protocolo Te Vejo, para trabalhar preventivamente a violência nas escolas do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça está fazendo uma multiplicação de pessoas, né, capacitadas nesse projeto para ver se a gente consegue ampliar e aquilo que eu falei, instrumentalizar. Aquilo aparece na escola e a escola vai dizer, o que eu faço com isso? A escola não vai dar conta sozinha e é muito interessante nesse protocolo porque envolve agentes também da justiça, agentes da polícia, porque é preciso haver um engajamento de várias instituições para se mostrarem, olha, a gente tem lei, tem coisas que estão fazendo que são atos infracionais, né? O bullying pode atingir níveis muito sérios e hoje passíveis de uma medida socioeducativa e de medidas, inclusive, para os pais. Mas não é sobre ameaça, é preciso ter consequência para as pessoas se responsabilizarem. Eu estou falando muito essa palavra, né, de responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande ter filho, né, é uma responsabilidade para décadas e é uma responsabilidade intrínseca responder pelo que seu filho faz. E você quando fala do bullying, eu escuto muitas pessoas falando, antigamente... Isso não era bullying. Antigamente todo mundo se aguentava tudo isso. Eu não sei se as pessoas aguentavam isso, ficavam calados, né? Porque é muito sofrimento que a gente assiste. Mas também tem uma naturalização disso aí. Tô só zoando. O cara... E para ele estar se sentindo dentro daquele grupo, ele ter pertencimento ao grupo, ele entra nessa pilha e fica nesse lugar. Então, assim, a gente assiste muito isso nas escolas. Assim, claro que hoje a gente tem programas de prevenção e combate ao bullying, né? E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, porque acha que tudo é bullying, né? Deu uma briguinha, o cara já está falando que é bullying, ou a pessoa fica indignada. Tem gente que processa a escola porque a escola identificou um caso de bullying. Então, assim, eu acho que assim, é uma distorção interessante, né? Uma distorção que te catapulta para onde? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Acho que é isso, acho que é educação e ferramentas diferentes, porque
É muito grande essa negação do que está acontecendo. Negação é uma palavra importante, porque o negacionismo se espalhando pela sociedade, né? E que bate no problema da responsabilidade, né? Que é uma questão fundamental. Quem não quer ser responsável adora soluções fáceis. Agarra no primeiro chavão que passa aí pela frente para não ter que pensar o que ela tem a ver aí com a história. Né? Olha, me disseram então que o lugar da mulher é esse. Não, mas você acha o quê? Você acha que esse é o lugar da mulher? Responda por isso, diga algo sobre Não, isso. quem acha é Deus que acha. Exato, por exemplo, É. seria um mau uso aí da religião, né? Uma religião feita para você não pensar. Não estou dizendo essa ou aquela, mas se servir como desculpa, não, Deus é que mandou, não, amigo, Deus mandou, mas pensa, por quê? Qual o sentido disso? É muito delicado fazer isso. Muito mais fácil dizer que as coisas já estão prontas e agarrar uma solução fácil e seguir em frente, isso nos mais diversos níveis, desde a sua escolha política até a sua escolha dentro de casa do que fazer com seu cônjuge, o que fazer com seus filhos, né? Agora, nós três aqui, por coincidência, não queria deixar de dizer isso, nós somos pais de filhos e filhas, né? Que preocupação que nos dá, absurda isso, né? Que alguém possa chegar na rua e cometer uma violência, vamos pegar a coisa da misoginia, contra uma filha nossa, que não pensa igual a eles. Poxa vida, depois até uma questão assim, porque a Carta dos Direitos Humanos, que deveria servir assim como um norte para a gente, assim, olha, minimamente isso aqui não o quê? Trate o outro como livre. O outro tem que ser livre para escolher. Agora, se uma mulher é livre para escolher, ela pode dizer não para mim, se eu for um homem. Né? Porque ela escolheu outra coisa. Essa carta está ruim, vocês querem voltar para quando? Para que ponto? Para que época? Né? Que é isso que eu acho que é um problema. Eu fico, pô, meu Deus do céu, minhas filhas aí querendo viver, querendo pensar a vida delas, querendo ser felizes e tal, serem felizes. Né? E, no entanto, uma pessoa pode passar ali, já que você não é como eu, já que você não pensa como eu, toma aí uma facada ou alguma coisa do tipo. Ou olhar para elas apenas como corpos e não pessoas. Corpos para serem usados. E aí eu gostaria até de chamar a atenção para uma outra discussão, que é o acesso precoce dos meninos à pornografia. Que é hoje um problema muito grande. O celular está na palma da mão, é muito importante criar mecanismos de bloqueio de acesso, ainda que você consiga fazer isso com seu filho, não impede com um colega, mostre ali, e eles estão tendo acesso a conteúdos extremamente violentos, que colocam a mulher numa posição assim degradada, construindo assim uma percepção sobre a sexualidade deles mesmos que vai ser catastrófica para o exercício livre de uma sexualidade saudável, de um encontro humano com outro encontro humano, de reconhecimento do corpo, porque eles vão criando padrões. Vai naturalizando, e eles vão criando padrões, e tem médicos hoje prescrevendo Viagras para meninos novos, para não terem... Não precisa ficar ansioso na primeira relação sexual. Aqui, toma essa pílula aqui. Gente, aonde é que a gente vai parar com isso? Que morreu. Isso é real. Então, meninos muito novos, inseguros, porque se eles veem que ser homem é aquilo, se resume àquilo que a pornografia mostra, eles vão criando uma imagem totalmente distorcida da sexualidade. E isso impacta, volto a falar, a qualidade de vida dos meninos, dos rapazes, dos homens. Esse mundo não é um mundo que vai ser seguro para ninguém. Para ninguém. Esse mundo que a gente cria, o protótipo do macho alfa, que tem que satisfazer esses critérios, não é um mundo mais seguro. É um mundo em que todos nós ficamos mais vulneráveis, porque é um mundo que não acolhe e não aceita a diversidade. É preciso criar espaço para o ser. E nem só do machismo, do macho alfa, mas a diversidade de uma forma mais ampla, né? Qualquer coisa que seja diferente de mim não serve. E essa bolha do pensamento único, os algoritmos que direcionam para você ver e ouvir o que você te interessa, faz você acreditar que, né? Que você tem que você, nada que é diferente daquilo nem chega para você, então não existe.
ou não serve. E eu acho que quanto mais você vê situações assim, ou de pornografia, ou de violência, seja lá o que for, você vai ficando menos sensível, que você vai, que não vai vai ficando mais natural, né? E é isso que eu acho que está acontecendo. Ter arma Estão tendo acesso por volta de 9, 10 anos de idade. E as meninas normalmente mais atravessadas pela cultura da estética, né? Com padrões totalmente irrealistas que criam assim, um sofrimento constante de não adequação. Eu vi duas meninas, eu estava no banheiro da escola e estava ouvindo. As duas chegaram lá e elas falando, e aí eu não saí que eu fiquei escutando. Elas falando assim, você faz, como é que é o nome desse negócio? Skincare. Skincare é de manhã? Faço todo dia. Que hora você acorda? Aí eu acordo 5h30, faço meu skincare, faço tudo. E você? Aí eu também acordo 5h30. Gente, isso é fato. Eu falei assim, gente, a garota acorda 5h30, eu faço qualquer negócio para dormir mais um pouquinho, né? E assim, elas já acordam cedo para a pele chegar linda, nem sei se chega, né? É o Viagra precoce nos meninos e o skincare. Botox precoce nas meninas, né? Que já estão preocupadas com Sim. uma mínima promessa de ruga, né? Com skincare, com a maquiagem infantil, com colocação de cílios, de preenchimentos e de maneira cada vez mais precoce, né? Normas. Mas eu acho que o Brasil, ele é mais, nesse sentido, ele é mais sexualizado do que outras culturas, sabia? Eu tenho essa sensação. Eu não sei se é impressão minha. Eu não sei se é impressão minha, mas meus netos agora, né, estão agora no Brasil, mas sempre ficaram na Alemanha a maior parte do tempo da vida deles. E assim, muito criança. E os outros também são, sabe? Estão lá andando de bicicleta, vão de patinete para a escola, jogam jogos de tabuleiro, uma coisa mais assim, mais adequada às demandas que um sujeito que está em desenvolvimento precisa ter, né? Contato com o concreto, contato com o outro, com a convivência e se constituir. Porque a gente se desenvolve em interação com aquilo que está no nosso meio. Se o meu meio for virtual, eu vou me desenvolver. Eu estou num processo de desenvolvimento absurdo, principalmente na adolescência. O cérebro fica aí fazendo podas neurais para fazer especializações, né, no cérebro. Então, se você está só vendo aquilo passa a ser um troço. Por aí mesmo, né? Por aí que eu tenho que ir. Então, mulheres têm que ser penalizadas. Quem mandou nascer assim, né? Gente, sabe o que eu lembrei? Para não falar demais. Eu lembrei de não sei se foi um filme, eu acho que não foi, não. Foi um conto aí acho que era do Dias Gomes, se eu não me engano. Já falei disso, do Santo Inquérito, em que um padre se apaixona por uma mulher, né? E ele não pode se apaixonar. E aí ele olha para ela pensando, ela é o demo disfarçado e está me fazendo, me tentando. Qual é a melhor solução? Vou matar. Então, assim, queima, né, naquele tempo da caça de bruxas, porque não é comigo. É ela que tem o mal, é ela que. Então, assim, é sempre o outro, né? Não é nada comigo. Mas tem um psicanalista fantástico que fala muito sobre isso, que já faleceu, que é o Contar do Caligares, né? Da mulher como sendo aquela que tira o homem do controle. E aí ele não consegue lidar com isso e tem que calar. Lá no Sejus, que eu atendo bastante casos do juizado de violência doméstica, e é muito comum também os homens que não aceitam o fim do relacionamento e legitimam essa não aceitação num ato de agredir. Essa mulher não pode não me querer mais. Não pode. Não pode. Eu posso, né? Eu sei de casos assim, o cara tem amante pra caramba e a mulher quer sair do relacionamento. É um tema recorrente, eu não consigo ser rejeitado, sabe? Eu posso rejeitar, mas eu não consigo ser rejeitado. E aí eu pergunto, e o que adianta você estar num relacionamento onde você não é querido? Quer dizer, é um posicionamento covarde, né? Covarde, por quê? Porque é irresponsável, ele não quer responder por aquilo que nele pode ter provocado isso. Não quer respeitar o direito do outro de escolher a vida que ele quer levar. Né? Então, essa covardia que se associa à violência, né? É terrível. Né? Uma vez eu me lembro, enquanto a gente conversava aqui, eu me lembro que uma vez eu ouvi desses intelectuais dizendo que o ditador é fraco, muito fraco, tanto é que ele precisa de um exército para se sustentar. Né? A mesma coisa, o homem mandão,
o pai mandão, né, são fracos, estão flertando com a fraqueza e com a impotência, né? Ao contrário daquele que se responsabiliza, conversa, mas que também tem que dizer não, né? Também tem que... Por isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa... E eu fico feliz, Cristiana, de ouvir de você tantos movimentos coletivos, né? Assim, enfrentando esse problema. Porque eu sou psicanalista, acabo trabalhando no 1 a 1, né? E isso é insuficiente, a gente precisa desses movimentos aí de resistência. Eu acho que uma grande conquista no Brasil foi a proibição dos celulares nas escolas. Isso foi, assim, maravilhoso, porque a gente não conseguia. Era porque os pais autorizavam, os pais mandavam mensagem para os filhos durante as aulas, mesmo você dizendo que não pode usar. A gente não autorizava na escola, mesmo antes da lei. E os pais não estavam nem aí. De eu ouvir falar, eu não vou cumprir isso. Minha filha tem o direito de portar o celular dela. E assim, né? Então, assim, isso passa pelo quê? Também por um autoritarismo. Eu vou fazer o que eu quero. Sabe? Eu acho que assim, tem uma coisa de terra de Marlboro que está nessa... Esse exemplo que você está dando me lembra uma coisa assim que... Tá vendo? Esse pai parece falar em nome da liberdade. Não, minha filha é livre. Não venha cerceá-la, né? Mas na hora que você coloca para esse pai, talvez, o problema assim... sua filha é livre para escolher o caminho que ela quer seguir, aí ele já não gosta tanto da liberdade. Né? É um uso da palavra liberdade que se tem feito que se associa com uma covardia vergonhosa. Né? E a gente está aí numa luta, né, do nosso país para regular e responsabilizar as big techs para que elas possam excluir conteúdos que promovam a morte, porque há conteúdos que promovem a morte, que fazem apologia a suicídio, a homicídio. Isso não pode circular. Da mesma forma que a gente não pode ter uma pessoa aqui na esquina panfletando, se encontrar, se mate. Isso não pode estar na rede. Então a gente precisa ter cuidado com essa liberdade de expressão. Ela não pode ser sinônimo de expressar algo que viole o direito do outro de existir, de coexistir com a gente, né? E eu queria também mencionar, quando você fala da infância, para a gente fazer uma reflexão que educar também requer intencionalidade, que os pais, sejam eles um casal parental ou, além do casal parental, um casal conjugal, porque é outra experiência que eu tenho, às vezes, como a gente trabalha muito com pessoas se separando e às vezes tem uma disputa, eu quero a guarda, eu quero a guarda. Falei, gente, querer a guarda só para um, educar é difícil pra caramba. O que vocês acham que é a guarda? A guarda é um dever, é uma responsabilidade, e eu quero a companhia para esse exercício. Eu não quero que o outro fique, sabe, alijado desse processo, muito menos legalmente, para ter para mim a maior responsabilidade. Mas eu estava falando dessa intencionalidade de como é que a gente quer que seja a infância dos nossos filhos. Vão durar 12 verões, é muito pouquinho. 11, 12 festas de aniversário dessa criança. O quanto a gente vai ter de tempo de vida jovem e adulta e madura, a infância é muito curtinha. A gente não ganha nada abreviando, só tem perda. Segura, brinca. É isso que é preciso. Brinca. Cara, como as pessoas estão... Elas não sabem o que fazer. Mas brinca sem o celular. Sem o celular, não sabe o que fazer. Fica Lembra do que você gostava? O que você gostava de fazer na sua infância? Fala pra mim. Nossa, eu brincava tanto, cara. De quê? Qual era a brincava preferida? de pique, brincava de polícia ladrão, pular elástico, Top. fazer aquele negócio Voltar de... a jogar? Cama, como é que é o negócio do... Cama de gato que a gente fazia com barbante, panelinha, nossa, tanta coisa. Mas isso aqui não vai voltar, né? Esses Não. brinquedos. Não, assim, eu acho que vale a pena por conta da questão de ser concreto. Eu acho que isso não pode ser perdido. Eu acho que isso tem que ser mantido. Porque o que vai entrar no lugar disso? O celular, né? Eu acho que o celular, ele até pode ser que ele tem usos importantes também. O celular que eu digo é as redes, toda a tecnologia. Mas eu acho que
esse lugar não pode ser perdido. Esse lugar da brincadeira, esse lugar do concreto, esse lugar, né, da convivência, do jogo, de sou eu, você fez, sabe, você discutir quem acertou ali, quem fez certo ali naquele jogo, recuar, perder, ganhar, saber lidar quando você perde, tudo isso é só com a convivência e não é só no digital. Eu acho que isso a gente não pode perder de vista. Pelo menos eu tenho um monte de neto, né? Eu acho que a gente sempre eu dou o jogo ou um brinquedo, vou ver para a cidade o que tem aqui. Então eu vou e compro, porque e brinco com eles também, para eles poderem aprender que isso, porque eles precisam, claro, e para aprender com isso, né? E eu acho que a escola tem um papel importante nisso, na hora do recreio, né? É muito comum escutar dos adolescentes, só tem uma bola. Quais os espaços de convivência que a escola oferece? E qual o potencial que tem como um espaço de convivência em que se possa resgatar algumas brincadeiras, incentivar, longe do celular. A escola pode fomentar isso e propagar também os esportes, né? A educação física, que tem um lugar, mas a aula de educação física, não, gente, a aula de educação física é super importante. Esses professores precisam ser valorizados, tem muita coisa ali, para além do brincar ou do jogar, ou a questão do esquema corporal, da coordenação motora, mas agora mais do que nunca, que a gente está vendo os jovens ficando assim, né, com a cabeça para frente. E míopes. Então, eu acho que tinha que até, junto com a proibição do celular, ampliar a quantidade de aula de educação física para a gente voltar para o corpo. É um exercício de voltar a pertencer a um corpo que anda, que sente, que fala, e não fica só no mental, porque o celular e as redes vão para cá, né? E para a passividade, né? Sim, a impressão que dá é que se não houver um certo posicionamento da escola, dos pais, o celular captura, né? Captura e a criança fica meio indefesa diante daquilo ali. Ela vai. Ela é uma presa fácil. Né? Uma presa fácil. A gente onde ela consegue construir um eu idealizado com skin, com o desenho da imagem, projeta do jeito que ela quer, inclusive a imagem dela. É muito diferente do que ela olha no espelho, muitas vezes, né? Nós fizemos na escola um espaço de convivência bem legal também, assim, para eles, assim, chamam grafitão, assim, para ficar bem interessante, e a gente tem procurado fazer isso. Mas, enfim, nosso tempo estourou. Estourou. E eu vou deixar vocês para as considerações finais sobre a série, né? O que a gente pode falar. Eu vou só falar que, para mim, a série foi tão surpreendente que eu fui na linha do quem fez de quem é a culpa, né? E no meio do caminho, e a polícia que está violenta, não é a escola, é a prisão, não era nada disso, né? E isso me jogou para uma coisa de uma reflexão muito mais profunda, inclusive de pensar, estamos num momento onde a gente não tem tantas respostas, a gente tem mais perguntas, né? Não sei. Aí eu passo para vocês. O que eu comentaria é pais que têm filhos adolescentes, assistam com os filhos, conversem e evitem dar palestrinha, né? Adolescente não gosta. Escute o filho. Não dê a resposta, não dê ainda, escuta. Tem espaço para vários momentos na interação. Tem momento de educar, fazer uma intervenção que possa soar uma palestra, mas tem um momento só de escutar. Não atropele. Seu papel como pai, como mãe, também pode ser o de escuta, de conhecer, de saber, de indagar, de ter curiosidade, essa escuta empática que requer assim, uma intencionalidade de conexão e eu não sei o que está passando na cabeça dele, eu tenho que descobrir, eu quero conhecer. E esse papel de educador só como aquele que fala e que dita as regras, é preciso tem espaço para ele, mas também tem espaço para a escuta, e é também importante ter um espaço para autorrevelação. O adolescente gosta de história, gosta de biografia, fale também das suas dificuldades da adolescência, assista a série, fale de si, fale das diferenças, troque um pouco. Né? E eu queria também falar de um livro. Mostra aí o livro. Que as pessoas estão perguntando muito, Cristiana, tem algum livro? Tem esse livro aqui, A Geração Ansiosa, que ele aborda essa temática de uma maneira profunda e, ao mesmo tempo, sem ter receitas de bolo, com algumas orientações de cunho prático bem interessantes para quem estiver
assim, curioso e buscando alguns nortes. A gente está buscando algumas bússolas. Fórmula não tem, né? Porque cada família é única também. Mas eu queria te agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sempre muito bom estar com você aqui também. Eu acho assim que a psicanálise, ela me ensinou que a sexualidade humana, ela não é simples, óbvia, natural, como a gente vê acontecer no reino animal de maneira geral. É uma questão delicada. Eu tive pacientes, jovens adultos, dizendo assim, poxa, que saco, tudo aquilo que eu via nos filmes pornô, nada daquilo é verdade. Quer dizer, o cara atrapalhado aí, pensando, tentando encontrar sua maneira de ser homem no que diz respeito às suas responsabilidades sociais, mas também no que diz respeito à sua posição de o que é ser homem para uma mulher. Essas são questões importantes, difíceis, delicadas. Elas não chegam prontas, como às vezes, talvez se quisesse o pessoal que é adepto das soluções fáceis, né? Não, ser homem é isso, ser mulher é aquilo. Não, não é. Não finge, porque não é. Né? Então vamos escutar os jovens, vamos tratar, vamos proteger eles de certas invasões precoces demais. Vamos cuidar desse pessoal e respeitar que a gente não pode levar eles pela mão para o lugar que a gente quer. Isso a gente vê todo dia acontecer. Não sou eu que estou inventando. A gente não consegue fazer do filho o que a gente quer que o filho seja. Às vezes tem essa felicidade, mas geralmente a gente tem que aceitar que as escolhas deles são livres, uma pessoa livre que vai escolher o seu jeito de ser feliz, como nos é facultado hoje em dia. As pessoas não falam tanto em liberdade, então, olha, as pessoas buscam a sua maneira de ser feliz. Agora, o fanatismo paranoico, né, quer dizer que, olha, só tem um jeito de ser feliz, quem não for assim está errado, está fora. E tem que né? ser eliminado. Então, assim, essa série me toca porque reforça esses medos que eu já vinha tendo antes de assisti-la, e ela apenas toca o botão de emergência, fala, caramba, alguma coisa precisa ser feita aí. Enfim, fico feliz de ter vindo aqui, escutado vocês, poder falar um pouco sobre isso. E eu sou muito grata também pelo vocês terem disponibilizado o tempo, né? A gente poder refletir sobre isso. Acho que falta muito reflexão, né? Que é pensar sobre, né? Pensar sobre as coisas. Ter esse raciocínio mais crítico, que eu acho que a gente depende muito da educação. Mas sempre é uma boa ideia a gente poder trazer essa discussão para outras pessoas também, para que elas possam refletir junto com a gente, tá? Então, muito obrigada a vocês mais uma vez e agradeço a vocês que nos assistem sempre. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada, Raimundo também.